Olá, tudo bem? Começando mais um dia de trabalho. Na aula passada, na aula de ontem, nós estávamos lá em atos administrativos e tínhamos já iniciado a discussão, tinha começado a explicar para você a questão de um ato discricionário, o reflexo em relação àquele ato que é arbitrário e todo esse contexto. Então vamos na sequência. Olha só, classificação dos atos administrativos, retomando só o raciocínio, qual que é o ato vinculado? Ato vinculado é aquele que não tem margem de liberdade, atua nos termos da lei, conforme a lei e não tem nada a se fazer. O administrador, se fosse aqui substituído por um computador, por um robô, seria o mesmo resultado. Ele tem que aplicar necessariamente o que manda a lei. Então, a verba que já vem homologada, que já vem carimbada para a transferência para as questões de educação, não tem o que fazer, é fazer repasse e ponto final. Ato vinculado, aquilo que diz respeito ao aprovado. Você, se Deus quiser, será aprovado no concurso público dentro do número de vagas, né? Ser aprovado já é bom, mas vamos melhorar. Vamos ser aprovados dentro do número de vagas. Pronto. Vinculou também a administração pública. Aquilo que no passado era conhecido como uma expectativa de direito, e assim o Supremo e o STJ decidiu, atualmente é direito subjetivo, direito líquido e certo. Qualquer coisa ataca com mandado de segurança. Depois disso, falamos do ato discricionário. Ato discricionário, análise de liberdade, margem de liberdade, conveniência, oportunidade. Nós temos a possibilidade, no caso concreto, visualizar e tomar a melhor decisão. Fácil, até aqui nenhum problema. Mérito dos atos ou mérito do ato administrativo. O que é o mérito? Mérito é, basicamente, liberdade. Pode aparecer na sua prova. Quais são os elementos, como aqui está, quais elementos do ato administrativo compõem o mérito? Bem fácil. Você vai lembrar o M, puxa aqui a perninha do M, motivo, o O, você puxa aqui a perninha do O, objeto. Então, o mérito do ato administrativo para a doutrina clássica, M de motivo, O de objeto. Fácil, sem nenhum problema. Agora, vamos na sequência. Se o ato discricionário é aquele que tem margem de liberdade, falei para você que essa margem de liberdade, basicamente, surge de duas formas. Ou a lei exteriorizou, refletiu um padrão, então eu tenho uma margem mínima, uma margem máxima, e nesse intervalo pode caminhar. Exemplo, Lei 8.112 de 90, naquilo que diz respeito à suspensão, vai do mínimo de 1 dia de suspensão ao máximo de 90 dias. Imagine que nós tenhamos o mesmo caso, eu olho para você e pergunto, na sua opinião, qual seria a suspensão cabível? Você fala, Barbieri, 18 dias. Eu olho e falo, não, para mim 25 dias. O outro fala, não, 15 dias. Ou seja, há uma certa margem de liberdade, não quanto a punir ou não punir, mas dentro daquele parâmetro, dentro daquele espaço, eu posso ter uma diferença de 1 dia a mais, de 1 dia a menos. Perfeito? Aplicando sempre de forma proporcional. Aí eu chego na seguinte questão. A liberdade do ato administrativo é absoluta? Vimos ontem que não, porque essa liberdade ela é estabelecida pela lei. Então, a liberdade ela é relativa. É a lei que fixou, é a lei que determinou. Ou por um parâmetro, ou por palavras, conceitos vagos, não é? Dignidade da pessoa humana, boa fé, boa administração, bons costumes, apenas para exemplificar. E aí aqui que eu preciso, ato discricionário versus ato arbitrário. Qual é a diferença entre um ato discricionário e um ato arbitrário? Veja só, quando nós falamos de um ato discricionário, ele possui uma margem de liberdade, essa margem de liberdade é desejada, essa margem de liberdade foi propositadamente entregue ao administrador. E enquanto ele está dentro da margem de liberdade, ele cumpre com o que diz a lei. Então, volto no exemplo da suspensão do servidor público, de 1 até 90 dias. Se eu suspender o servidor por 1 dia, ou sempre de forma fundamentada, dando antes o devido processo legal, vou suspendê-lo por 90 dias, eu estou dentro da margem. Fácil. Só que imagina que eu olho para ele e falo, é o Jefferson, servidor? Deixa comigo. Vou suspendê-lo por 110 dias.
O Jefferson fala, fique à vontade, torcendo para que isso aconteça. Claro, porque uma suspensão de 110 dias, uma suspensão de 91 dias que fosse, ela extrapolou o máximo. Ela foi para além, ela transbordou o limite da lei. E o que nós temos? Nessa situação, é muito fácil você lembrar. Agora eu não estou mais dentro de um ato discricionário. Quando eu ofendi o texto de lei, quando eu desrespeitei o limite imposto pelo legislador, eu saio da instância, da esfera de um ato discricionário e ingresso naquilo que chamamos de ato arbitrário. Então, o ato arbitrário ele é conforme a lei? De forma alguma. O ato arbitrário ele ofende a lei. O ato arbitrário ele ataca a lei. O ato arbitrário nós não podemos permitir que se mantenha no ordenamento jurídico. Então, cuida, porque FCC particularmente e ESAF gostam muito dessa pegadinha de ato discricionário e ato arbitrário como sinônimos. Óbvio que não. São distintos, enquanto o ato discricionário está nos termos da lei, o ato arbitrário ele ofende o texto legal. Por essa ofensa, eu tenho que necessariamente retirá-lo do ordenamento. Fácil? Então, na primeira parte da classificação, ato discricionário, ato vinculado, mérito do ato administrativo, a relação com o ato arbitrário, uma liberdade relativa e ainda os elementos que compõem o mérito, motivo e objeto, estamos resolvidos. Na nossa próxima aqui, tem ato de império, ato de gestão, mas eu não vou começar ainda não. Eu quero que você tenha a seguinte cautela quando eu comparar um ato discricionário com um ato vinculado. Olha o que eu vou lhe dizer. Isso é fruto ainda de uma doutrina muito clássica. Muita gente combate o que eu vou lhe falar, mas nas provas é assim que é cobrado e talvez até a minha filha, a Clara, né, se tornar adulta, vai continuar sendo cobrado assim. Por quê? Aqueles doutrinadores que querem inovar, eles vêm falando a mesma coisa, só que com palavras distintas. Não dá. Ato vinculado e ato discricionário em relação ao FIFOCOM. Quando eu falo de um ato vinculado, eu disse para você, olha, o ato vinculado é aquele em que todos os elementos, todos os requisitos estão vinculados. Fácil. Então, no FIFOCOM, finalidade, forma, competência, objeto e motivo. No contexto de um ato vinculado, esses 5 elementos, eles são vinculados. No ato vinculado não existe qualquer margem de liberdade. Tranquilo. Aí você fala, bom, Barbieri, mas no ato discricionário existe margem de liberdade. Claro que existe. Mas será que é para todos os elementos? Será que é para todos os requisitos? Será que eu posso ter uma margem de liberdade, por exemplo, na finalidade e partir para finalidades privadas? Essa é a pegadinha. Então, o que nós temos que lembrar? No ato vinculado, eu não tenho margem de liberdade. Todo mundo está fixo, rígido, pré-determinado e ali estabelecido. No ato, agora, discricionário, se o ato vinculado todos estão fixos, no ato discricionário, finalidade, forma e competência também são fixas, também estão vinculadas. Então, pera lá. Então, quer dizer que eu tenho 3 elementos que são sempre vinculados independentemente do ato? Sim. Quer seja um ato vinculado, quer seja um ato discricionário, quando eu falo da finalidade, da forma e da competência, são elementos sempre vinculados? Sempre. Então isso não muda. Não muda. Aí você desce. Motivo e objeto no ato vinculado é vinculado também. Agora, motivo e objeto no ato discricionário, lembra? É o mérito. M do motivo, O do objeto, a margem de liberdade. Então é isso que eu quero que você conclua. Primeira conclusão. Tanto no ato discricionário quanto no ato vinculado, finalidade, forma e competência são vinculadas. Agora, dentro de um ato discricionário, motivo e objeto são discricionários. E é do motivo e do objeto que eu vou compor o mérito. E o mérito é o quê? Liberdade. Tranquilo? Bacana? FCC gosta muito de cobrar essa relação entre elementos vinculados e elementos discricionários. Agora vamos lá. Ato de império, ato de gestão, ato de mero expediente, ato geral e ato individual. Vamos por etapas. Ato de império. Quando eu falo de império, você vai lembrar do imp, de
impor, de imposição. Um ato de império, ele se reflete, ele se exterioriza de qual forma? No ato de império, a administração pública vai manifestar, vai se utilizar, vai gozar de um regime jurídico de direito público. Ela vai se utilizar de prerrogativas públicas. E vai estar no mesmo plano do particular? Não. Ela está em plano distinto. A administração lá em cima, nós particulares, pobre de nós, aqui embaixo. É uma relação jurídica vertical, em que a administração pública vai preponderar sobre o particular. Opa, então, num ato de império, a administração pública se utiliza do quê? Das prerrogativas concedidas pela supremacia do interesse público sobre o particular. Então, falei de ato de império, você automaticamente lembra da supremacia do interesse público sobre o particular, claro, supremacia do interesse público primário, lembra da ideia de prerrogativas, lembra de uma relação jurídica vertical e, para concluir, para não deixar nada para trás, se a relação jurídica é vertical, automaticamente ela é desigual. Automaticamente ela é desigual. Agora, para um ato de gestão. O ato de gestão muda. E o ato de gestão muda por quê? Porque agora a administração pública e particular estão em pé de igualdade. É uma relação jurídica horizontal. É uma relação jurídica em que ambos estão no mesmo plano. Claro, é uma relação jurídica em vigora o direito privado. É uma relação jurídica em que eu falo que as partes estão com direitos e deveres recíprocos, ou muitas vezes nem existe aqui uma relação de dever. Quando a administração pública faz uma doação para aquela população carente, aquela população que está desabrigada, tendo em vista a chuva, tendo em vista lá um desmoronamento, um morro que desbarrancou e etc. Ora, a administração não está agindo com imposição, não está agindo com supremacia do interesse público sobre o particular. Ao contrário, a administração está manifestando um ato de gestão. A administração está manifestando uma relação de igualdade jurídica de plano horizontal. E ainda nós temos o ato de mero expediente, para alguns, ato de expediente. O que são esses atos? São aqueles atos que estão dentro da administração pública. São aqueles atos que estão num contexto interno, em que muitas vezes nós, sociedade, sequer ficamos sabendo, sequer conhecemos. E são atos do dia a dia. Temos lá que iniciar um processo administrativo disciplinar. Tem que abrir capa, tem que formalizar o processo. Temos que encaminhar um malote de documentos para outra repartição. E por aí vai. São aqueles atos que estão exteriorizando a todo momento o exercício da função administrativa. São atos do dia a dia, atos de expediente. E lembra que nós já resolvemos um exercício. Para atos de expediente, eu tenho que necessariamente publicar tudo no diário oficial? Não, porque a lei sequer exige. Você pode fazer a comunicação da forma usual, da forma comum, naqueles editais de fácil acesso e visualização. Percebeu? Quando eu saio de um ato de império, eu estou lá em cima falando que a administração pública está impondo. Quando eu estou num ato de gestão, agora administração e particular no mesmo plano, lembra do exemplo da doação. E quando eu falo de um ato de gestão, o ato de mero expediente, aí não há nem mais relação entre administração pública e particular. Aí eu vou para dentro da administração pública e visualizo tudo o que acontece internamente. Tranquilo? Joia? Então tá bom.